Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja o nome do Senhor. Estou tendo o privilégio de encerrar essa campanha, esse propósito que nós fizemos. E eu agradeço a Deus e a todos vocês que ajudaram com que nós realizássemos esse propósito. A gente fica sempre preocupado, né? Tudo que a gente vai fazer para Deus, a gente sabe que é com dificuldade. Se fosse uma coisa para que nós agradássemos a carne, fosse algo que é fácil de fazer, com certeza nós teríamos multidão aqui na live. Mas a gente sabe que as coisas de Deus são sempre com dificuldade. Mas eu louvo a Deus por todos vocês que nos ajudaram, que participaram, que estão participando hoje. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. É, eu quero ler uma palavra, apenas um versículo, do livro de Jó, capítulo 36 e versículo 26, que está escrito assim: Eis que Deus é grande e nós não o conhecemos, nem pode o número dos seus anos ser esquadrinhado. Vou repetir: Eis que Deus é grande e nós não o conhecemos, nem pode o número dos seus anos ser esquadrinhado. Querido Deus, poderoso Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, como igreja, como corpo de Cristo, nós estamos reunidos. Eu louvo o teu nome, Senhor, porque hoje nós estamos aqui dentro desse propósito que nós fizemos de orarmos 12 dias, sendo cada dia da semana por um mês desse ano que nós estamos no seu início. Pai, eu glorifico o teu nome. Eu peço que no ano de 2025 nós sejamos melhores servos, nós sejamos melhores obreiros, nós sejamos melhores trabalhadores do Evangelho, trabalhadoras do Evangelho. Ajuda-nos, Deus, para que nós possamos servir o melhor, porque eu sei, Deus, que é com dificuldade que o justo entra no reino dos céus. Mas está escrito assim, Pai, que onde comparecerá o ímpio, né? Então, que nós tenhamos zelo pelas coisas espirituais. A nossa vida espiritual é valorosa. Nós somos escolhidos de Deus. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, o Senhor escreveu os nossos nomes no seu livro da vida. E quantas vezes, Senhor, nós vivemos como se isso não tivesse acontecido conosco. Ajuda-nos, Deus, a melhorarmos. Muito obrigado, Deus. Eu te agradeço já no início deste último dia de oração, pelos 11 dias que já oramos, e hoje nós oraremos o 12º dia para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Eliú era um daqueles que nós poderíamos chamar amigos, né, de Jó, que foram visitá-lo na sua grande luta, quando Jó foi acometido de uma enfermidade tão grande que, sim, a própria esposa disse a ele para que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. O estado dele era um estado crítico e ele passou por muitas provas e, assim, o julgamento das pessoas era que Jó tinha cometido pecado, que Jó tinha errado, que Jó tinha feito alguma coisa que entristeceu a Deus, de tal forma que Deus colocou nele aquela doença. Então, ainda hoje, irmãos, a gente tem em mente quase sempre quando alguma coisa ruim acontece e algum castigo de Deus está vindo para a nossa vida. E isso não é verdade. A história de Jó é um claro relato de que quanto isso é mentira, né? Claro que nós sabemos que Deus é justo, ele não tem o culpado por inocente. Deus, ele é justiça.
e a vara está na mão dele, tudo isso nós sabemos, mas a gente sabe que também não é da maneira como as pessoas querem que seja, né? Então, sim, alguém está doente, essa pessoa pecou. Alguém está passando por lutas, essa pessoa errou, precisa ver onde você errou, o que que você fez. Sempre há um julgamento de que quando nós estamos com algum problema, esse problema foi ocasionado pela nossa desobediência. E Jó é a prova de que não é assim. Jó, a Bíblia diz que era um homem justo, um homem temente a Deus, que fugia até da aparência do mal e obedecia a Deus. E que, como nós, teve falhas, que é comum aos homens, e ele passou por uma prova, como nós também passamos. Porque o Senhor disse que todos nós seremos provados. E a nossa fé é provada. A nossa vida espiritual, ela passa por provações. Então, a gente precisa ter sempre em mente que nada acontece na nossa vida à toa. Eu estava hoje de manhã, a gente foi hoje é, acordado pela manhã com a notícia de um helicóptero que caiu. E aí eu estava pensando assim, né? A Valéria tinha uma consulta, eu estava com ela no hospital, estavam dando a notícia e eu estava pensando, assim, poxa, as pessoas, podia, se ela tivesse talvez ido de carro, aí eu falei, mas ela podia ter ido de carro, o carro bater e a pessoa morresse do mesmo jeito, né? Então, não é uma forma, não é uma maneira. Eu acredito que todas as coisas elas estão dentro do propósito de Deus. Tudo é vontade de Deus. E esse versículo me chama bastante atenção, porque Eliú falou para Jó: Eis que Deus é grande e nós não o conhecemos. E depois, se a gente continuar lendo Jó, isso ele falou no capítulo 36, se nós lermos 38 e 39, Deus confronta Jó nos dois capítulos inteiros, porque Deus vai fazendo muitas perguntas a Jó. Onde você estava quando eu fundei a terra? Você sabe se a tempestade tem mãe? Você sabe como é feito a neve? Enfim, onde é a morada do vento? Deus vai fazendo diversas perguntas para Jó e Jó não tinha resposta, porque nenhum homem tem, porque Deus é o Criador de todas as coisas. E o que mais me chama a atenção nessa palavra claro, essa exaltação a ele, Deus, eis que Deus é grande, graças a Deus. Ele é mesmo. Nosso Deus é grande. E o segundo, depois da vírgula, né? Que diz assim: e nós não o conhecemos. Aí está o grande problema. Eu acredito que não há na Terra, por mais conhecimento, existem homens sábios aqui na Terra, muitos sábios. Mas, por mais conhecimento que nós tenhamos, a gente não conhece Deus. Deus é muito maior. E o fato de não conhecermos Deus como deveríamos, é sempre uma preocupação para a gente. Um dos escritores, se eu não me engano, o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele diz assim que pelo tempo que nós temos de evangelho, pelo tempo que a gente tem de fé, já éramos para sermos doutores e mestres. No entanto, nós somos crianças, né, no entendimento. Por quê? Porque a gente não cresce no entendimento, a gente não evolui, a gente cria alguns dogmas de Deus e aquilo não muda. Deus é assim, eu me recordo assim, quando eu era criança, a gente congregava no Brasil para Cristo, tinha uma irmã lá que ela era muito usada por Deus. E ela trazia revelações. Sim, Deus usava bastante aquela irmã. Eu lembro que às vezes a gente, todos nós jovens, meninos ainda, bem novos, fala assim, e hoje a irmã tal tá lá.
Não, eu vou ficar no culto, não. Aí que ela começa a revelar as coisas. Então a gente tinha aquele medo, porque a gente tinha medo de que alguma coisa fosse falada, que a gente fosse é, envergonhado por causa das nossas fraquezas, das nossas falhas. Então eu lembro que a gente sempre, quando menino, a gente sabia que aquela irmã ia no culto, a gente acabava indo, né? Ficava lá escondido, meio escondido, tipo assim, para ela não nos ver. Né? E desde que Adão e Eva pecaram, é, o homem vem se escondendo de Deus. É, todo tempo, Deus conversava com Adão e Eva. Deus conversava todos os dias na viração do dia, todos os dias. E era sempre uma conversa amigável. E o que trouxe medo na conversa deles? Pecado. Pecado fez com que eles se escondessem. Né? Então, lá em Gênesis 3:8 está escrito: E eles ouviram a voz do Senhor, Deus, andando pelo jardim no frescor do dia. E Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, eles, naquele dia, tiveram medo da voz de Deus. E quantos de nós estamos vivendo com medo da voz de Deus, nos escondendo de alguma maneira? Tem pessoas que estão na igreja, estão se escondendo atrás da árvore do secularismo, né? É, como se Deus não existisse, então ele está ali, mas apenas pelas amizades, como se fosse um clube social, onde ele se relaciona com pessoas que ele gosta, que são legais, mas ele não tem compromisso nenhum com Deus. É como se fosse uma reunião social, uma festa de um chá, um encontro para bater papo, para conversar e dialogar, enfim. Então, há pessoas que estão na igreja, mas vivem um secularismo. Eles estão escondidos atrás de da árvore do secularismo, porque eles têm medo de Deus, eles não conhecem Deus. Outras pessoas estão escondidas atrás da árvore da indiferença. Tanto faz, estou nem aí com nada. Ah, não, cada um com seus problemas. E a pessoa vai vivendo escondido atrás da árvore da indiferença. Ainda há outros escondidos atrás da árvore do egoísmo, preocupados somente com os seus interesses e desejos. Só ele, só a família dele, só as pessoas no entorno dele é que são a preocupação dele. Os outros, se estiver passando bem, se estiver passando mal, não interessa. Interessa aquele grupinho dele lá. Então a pessoa está escondida atrás da árvore do egoísmo. E, e essa, como eu expliquei, quando eu era jovem, a gente vivia assim também, escondendo, nos ocultando entre as árvores do medo, porque a gente tinha medo que aquela irmã fosse usada, né? Então, quantas de nós também estamos nos escondendo atrás da árvore do medo, da hesitação em confiar em Deus? Nós confiamos desconfiando. Nós confiamos até capítulo tal, mas tá lá não. Como é que Deus permite que isso aconteça comigo, né? Então, foi a primeira vez que Adão e Eva se assustaram ao ouvir a voz de Deus. Sempre tinha um diálogo franco, gostoso, né? Abençoador, mas aquele dia eles tiveram medo. Aquele dia eles se esconderam, porque houve alguma coisa, né? Eles haviam desobedecido. E, e Deus, cujas visitas eram estimadas, então passou a ser algo ruim, algo temeroso, a presença de Deus.
o falar de Deus com eles não era algo agradável. E aí a gente está no começo de um ano, irmãos. Eu queria que nós refletíssemos isso. Hoje nós vamos orar em favor do mês de dezembro, né? No finalzinho do ano, sempre mês de dezembro é aquele mês de reflexão. Você está se escondendo? Você acha que não é tempo de nós conhecermos mais Deus? É claro que nós não vamos conhecê-lo na sua totalidade. Ele é tão grande que homem nenhum vai alcançar essa dádiva de conhecer Deus plenamente. Nós vamos conhecer sempre uma fração, sempre um pouquinho, mas um pouquinho é bastante. Um pouquinho de Deus que é tão grande, um pouquinho dele é grandioso. E a gente tem se escondido atrás de muitas árvores. Aí eu quero te convidar, eu quero que você se desafie, eu quero que você olhe para você mesmo e fale para você, reconheça se você está escondido atrás de uma árvore do secularismo, como você vivendo como se Deus não existisse. Tem dia que você ora, se você não orar, não faz diferença. Tem dia que você lê a Bíblia, se você não ler, não faz diferença. É como se Deus não existisse. Se você está escondido atrás de uma árvore chamada secularismo, é conformado com tudo que está acontecendo, Jesus está te chamando, Jesus está dizendo a você hoje: eu estou te vendo. Se você está escondido atrás de uma árvore de indiferença, está nem aí com nada. Se tiver culto, amém. Se não tiver, amém. Se hoje eu estou com vontade de ir, eu vou. Se amanhã eu não estou com vontade de ir, eu não vou. Essa árvore da indiferença, se você está escondido atrás dela, hoje Jesus está dizendo: eu estou te vendo aí. E se você está escondido atrás da árvore do egoísmo, que você está só preocupado com você, sua casa, em estar bem, em comer bem, em passear, em descansar, em ter todos os confortos aqui deste mundo. Isso, apenas isso basta a você. Jesus está te chamando hoje. Jesus está pedindo para você sair de trás dessa árvore, deixar de se esconder. Ou se você está atrás da árvore do medo, da hesitação, da confiança em Deus, Jesus te chama agora. É, o afastamento, a incompreensão, a ignorância. Quando eu falo ignorância, eu estou falando a forma da gente ignorar aquilo, né? O esquecimento levam as pessoas a se esconderem. Então, quando a gente se afasta de Deus, a gente quer se esconder dele. Quando a gente não compreende o que Deus está fazendo, a gente quer se esconder. Quando a gente ignora, né? A gente quer se esconder. Quando a gente esquece de Deus, a gente quer se esconder. Então, a gente está sempre achando que quando a gente está fazendo isso, nós estamos nos escondendo do juízo. Quer dizer, eu não quero que Deus me veja, porque se Deus me vê, Ele vai pôr a mão sobre mim, Ele vai me castigar, Ele vai me cobrar alguma coisa, mas a gente esquece uma coisa assim: quando a gente tenta se esconder do juízo, a gente se esconde também do amor, o amor dele. Você está tentando se esconder por causa do juízo, mas você está esquecendo que ele também tem amor, que ele também é amor. E a tua atitude de esconder te priva desse amor. É como um jovem, né? A gente tem filhos, minhas filhas hoje, graças a Deus, são casadas. Mas eu lembro que tinha época que elas pensavam assim: vou morar sozinha, vou alugar uma casa, vou
morar sozinha, vou fazer o que eu quero, meu pai, minha mãe. Sempre, todos nós jovens já pensamos em algum momento da nossa vida isso. Nós sempre achamos que nosso pai e nossa mãe, eles trazem um juízo exagerado, não é como eles acham, a gente acha que entende mais do que eles. E a gente pensava em morar sozinho, né? Ah, eu vou sair daqui de casa e vou morar sozinho. Por causa da disciplina que os nossos pais impunham e responsabilidades que eles impunham. E aí, quando as pessoas logo saem, alguns que saíram, eles descobriram que o lar, a casa do pai, a casa da mãe, significa segurança, significa amor, significa provisão. E a casa de Deus é isso. A casa do nosso Pai Celestial, ela é um lugar de amor, não é só juízo. Ali tem amor, ali tem segurança. A segurança da gente ser abençoado por uma palavra, sabe? Como você sente assim, Deus falou comigo. Como em pregações nesses 12 dias que foram tremendas, como palavras que Deus usou irmãs, Deus usou irmãos tremendamente. Eu glorifico a Deus, palavras que estão no meu coração para a glória de Jesus Cristo, porque é a casa do nosso Pai. Estar na casa do nosso Pai é estar seguro. Aquele exemplo, né, que foi ministrado daquele filho pródigo que ele deixou a casa do pai, logo ele viu que ele estava perdendo tempo, que ele não estava usufruindo dos benefícios de ter um pai, ter uma casa, e aquela casa ter amor, e naquela casa ter provisão. Quantos de nós está perdendo tempo? Porque está afastado. Ele pensa só no juízo, mas ele está afastado da segurança. Ele está afastado do amor. Eles estão afastados da provisão. E na casa do pai tem. Às vezes também há o contrário, aqueles que estão na casa do pai e são o irmão do filho pródigo, que não usufrui, não aproveita, não, não crê que o que está ali é para ele, que Deus tem coisas grandes para ele ali. Ele vive, ele é filho e vive como se fosse escravo. Não seja assim em 2025. Não se esconda. Fale com ele, se aproxime de Deus. Deus é teu amigo. Amigo fiel e verdadeiro. Né? É, hoje Deus te chama, como chamou a Adão, como chamou a Eva. A nossa felicidade e bênção depende da nossa resposta. Deus está te chamando, e qual é a sua resposta? Eis-me aqui, estou aqui, Senhor, ajuda-me. Qual é a nossa resposta? Qual é a tua resposta em 2025 para o chamado de Deus? Para a sua vida, para o seu ministério, para a sua vida espiritual, para os teus compromissos espirituais? Qual é a tua resposta? Então Jesus hoje te chama, ouça a voz dele, creia que é ele falando. Por mais que a gente estude uma palavra, prepare uma palavra, se ela não tiver o endosso do Espírito Santo, são apenas palavras. Mas quando ela vem endossada pelo Espírito Santo, é a palavra de Deus para a nossa vida. E que essas sejam palavras de Deus para você que me ouve hoje, ou que em algum momento ouvirá esta mensagem. Jesus te chama.
Não se esconda mais. Eu te convido a fazer uma oração comigo. Assim, se você quiser repetir as mesmas palavras, tenha liberdade. Eu quero fazer essa oração com vocês. Digam assim: Senhor, Senhor, ajuda-nos a ter uma fé real, ajuda-nos a ter uma fé real, fiel e verdadeira em Ti, verdadeira em para Ti, que eu possa para que eu alcançar uma possa vida alcançar mais uma vida abundante mais no ano abundante de 2025. de 2025. Que eu não me esconda, Senhor, Que eu em não me nenhuma esconda, árvore, Senhor, em nenhuma árvore, mas que eu possa sempre mas que eu possa ouvir o sempre Teu chamado ouvir o Teu chamado e estar à Tua disposição. e estar à Tua disposição. E sempre te dizer, Senhor, Sempre te eis-me dizer, aqui, Senhor, eis-me aqui. eis-me aqui. Ajuda-me a derrotar Ajuda-me a derrotar em mim mesmo em mim mesmo o egoísmo, o egoísmo, o secularismo, o secularismo, a indiferença a indiferença e o medo. e o medo. E a realizar E a realizar a nossa salvação a nossa salvação pela submissão pela submissão de nossas vidas de nossas vidas a Cristo, a Cristo. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.